a gente tem uma espécie de incentivo perverso, porque muitas vezes a distribuição de verbas ela se dá para as cidades, para os estados que têm os piores indicadores, sob a justificativa de que se está pior, precisa de mais dinheiro. Qual que é a consequência histórica que a gente tem há mais de 80 anos, entre aspas, combate às desigualdades regionais? Os estados pobres, continuaram com péssimos indicadores e a gente criou um incentivo perverso de quanto pior for o gestor, mais recurso ele recebe. Mas agora, gente, é um momento muito importante aqui no Tarde Band News, porque a gente dá abertura às entrevistas com os pré-candidatos ao governo de São Paulo. É o momento em que a gente questiona todos eles para você aí que nos acompanha de casa tomar a sua decisão. Nosso primeiro convidado é o deputado Kim Kataguiri, do Missão, e comigo, aqui nessa missão, inclusive, está o jornalista Marco Antônio Sabino. Sabino, boa tarde, bem-vindo por aqui ao Tarde Band News. Boa tarde, Paula. Obrigado, um prazer. Boa tarde, deputado. Obrigada por participar com a gente. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Sabino, Paula. Prazer participar. A gente já pode chamá-lo de candidato, porque a gente sabe que o senhor é pré-candidato, mas disse que ainda vai tomar oficialmente essa decisão. Já tomou essa decisão oficialmente? O que está pesando para o senhor realmente ser candidato ao governo do estado de São Paulo? Bom, eu, coincidentemente, né, no dia dessa entrevista, hoje à noite deve ter uma reunião do partido para a gente bater o martelo, mas de todo modo o anúncio deve ser feito no dia 20, nesse sábado, né, já marcado aí no evento na Liberdade, no Bunkiô, às 15 horas, e coisas que pesam, né, em relação à decisão de disputar ou não o governo do Estado. Né? Primeiro, qual seria o impacto para a nossa chapa de deputados federais, né, do Missão? Essa é a nossa primeira eleição, existe aí o desafio de bater a cláusula de barreira. Naturalmente, em eu não sendo candidato a deputado federal, isso retira votos da chapa, mas, por outro lado do cálculo, sendo candidato a governador, falando sobre o partido, inclusive, no primeiro e mais importante debate, que é o debate da Band, falando sobre o nome do partido, as propostas do partido, sobre o candidato à presidência da República, sobre a minha própria candidatura e propostas para o governo do Estado e também sobre a chapa de deputado federal e estadual, isso pode compensar, em parte, né, a minha não disputa aí para a Câmara dos Deputados, além de a gente realmente acreditar que um excelente espírito do tempo para o Partido Missão nessas eleições, dado o crescimento exponencial aí da candidatura do Renan Santos à presidência da República. Candidato, eu não posso deixar de começar essa sabatina perguntando ao senhor sobre aquele que é o assunto que domina hoje a preocupação da população, a questão da segurança pública. Que planos o senhor tem para a segurança pública e, especificamente, como é que seria o combate do governo do Estado numa eventual gestão sua contra o crime organizado? Bom, o combate ao crime organizado hoje é a principal pauta do Partido Missão e seria uma das minhas principais bandeiras aí na candidatura ao governo do Estado. Né? Primeiro, acredito que nunca houve tanta sensação de insegurança no Estado de São Paulo e no Brasil como agora. Recentemente eu aprovei um projeto de lei na Câmara dos Deputados, que já foi sancionado, já é lei hoje, de aumento de pena de furto, roubo e receptação. Então, o meu compromisso com a pauta e minha capacidade de entrega de resultado na pauta, eu comprovo com o meu próprio trabalho aqui dentro da Câmara. Ontem mesmo aprovei a urgência de um projeto que interrompe a prescrição no caso de fuga de condenado, né, que é uma coisa impensável, parece uma obviedade. Né? Se uma pessoa foge, o Estado deveria ter o direito de encontrá-la e puni-la a qualquer tempo. Hoje não. Hoje um presidiário sai da cadeia e se ele escapa por tempo suficiente, dependendo do crime que cometeu, evidentemente, o Estado perde o poder de puni-lo, ou seja, ele fica solto para sempre e mesmo se ele se apresentar, falar, olha, fui eu que fugi da cadeia, cometi aquele crime, como o crime prescreveu, ele não pode mais ser punido. Em relação ao governo do Estado de São Paulo, eu acho, primeiro, que é preciso fazer uma integração de câmeras com inteligência artificial por todo o Estado, porque hoje nós temos lista em que as câmeras reconhecem placas de carros e de motos que são frias ou que foram roubados ou que foram furtados, mas isso não é o suficiente para combater o principal crime, né, que nos atinge hoje no Estado de São Paulo, que é o roubo. Né? A gente precisa ter a identificação do rosto do sujeito. A experiência que nós temos na cidade de São Paulo com o Smart Sampa e que outras cidades também adotaram ali, que é o caso de São Caetano, o caso de Indaiatuba, foi muito bem sucedida, né, do uso da inteligência artificial para fazer o reconhecimento facial, e eu acredito também
que deva haver uma integração do sistema de segurança, da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo com o sistema Córtex, também do Ministério da Justiça, para que todas as lideranças do crime organizado que já estejam com mandado de prisão expedido não consigam mais nem entrar e nem sair do estado de São Paulo. Porque, como a gente tem algumas cidades que possuem esse sistema e outras que não possuem, os criminosos, basicamente, eles saem das cidades que possuem, para não serem pegos, para não serem presos, e vão para as que não possuem. Se a gente tiver isso em todo o estado, eles vão ser obrigados a sair do estado, os foragidos dificilmente vão conseguir permanecer no estado nessa situação. Um outro ponto que eu acho importante também é ter a colaboração dos municípios. E eu acho que a gente poderia, na parte de distribuição discricionária do ICMS, enviar mais recursos para cidades que tiverem a melhor melhoria nos indicadores, né? Então, os municípios, a gente sabe hoje, já foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Congresso Nacional, que existe também a competência dos municípios em relação à segurança por meio das guardas municipais, que são polícias, na realidade, polícias municipais, e fazer uma premiação, né, e um incentivo para que as cidades que trouxerem os melhores indicadores, aquelas que tiverem o maior aumento naquele indicador, então, se a cidade está numa situação de calamidade, tem uma melhora, ela recebe um reforço para fazer investimento em segurança pública. Se a segurança pública daquela cidade já é boa, a gente não vai premiá-la por já estar numa boa situação, mas se ela melhorar ainda mais a situação daquela cidade por meio do repasse discricionário do ICMS, porque, e eu vejo isso aqui principalmente da perspectiva federal, mas que se reflete também no Estado, a gente tem uma espécie de incentivo perverso, porque muitas vezes a distribuição de verbas, ela se dá para as cidades, para os estados que têm os piores indicadores, sob a justificativa de que, se está pior, precisa de mais dinheiro. Qual que é a consequência histórica que a gente tem há mais de 80 anos, entre aspas, combate às desigualdades regionais? Os estados pobres, continuaram com péssimos indicadores, e a gente criou um incentivo perverso de quanto pior for o gestor, mais recurso ele recebe. Então, eu adicionaria aí um último ponto, da gente impedir completamente que aconteça no estado de São Paulo o que aconteceu no Rio de Janeiro, que haja domínio de territórios. Se eu fosse governador do estado na época da Operação Verão, da Operação Escudo, eu não teria terminado essas operações tão cedo quanto o governador Tarcísio, na minha avaliação, ele recuou por medo de apanhar da imprensa, por medo de apanhar de partidos de esquerda. Eu não teria esse receio de levar as operações às suas últimas consequências, porque o PCC, durante a gestão Tarcísio, ele teve uma oportunidade, o governador Tarcísio teve uma oportunidade porque o PCC entrou em racha. Pela primeira vez, diferentes facções dentro da própria facção criminosa começaram a literalmente se matar. E aí abriu margem para que a nossa tropa de elite da Polícia Militar, que é a Rota, atuasse, né, retomando territórios, exterminando lideranças do crime organizado, e infelizmente isso não foi levado à frente até o final pelo receio do governador. E outro ponto, o governador Tarcísio prometeu estruturação, né, das polícias, né, não regulamentou a lei orgânica das polícias que nós aprovamos aqui no Congresso Nacional, que moderniza o sistema, que facilita principalmente a investigação, e a gente sabe que o número de resolução de crimes é muito baixo no estado de São Paulo e no Brasil de maneira geral. Não deu o reajuste salarial que prometeu. Polícia de São Paulo, o estado de São Paulo paga o salário de polícias militares de outros estados por causa do nosso pacto federativo, mas a nossa própria polícia tem uma remuneração muito baixa comparada com outras, ao mesmo tempo os equipamentos. A gente precisa de drones para a polícia científica, a gente precisa de cromatógrafos, que é o equipamento que identifica as substâncias químicas da droga, para passar para o rol de drogas da Anvisa e evitar que apreensões de droga não sejam consideradas tráfico, porque aquela substância não está no rol da Anvisa. Existem várias medidas que a gente pode tomar para melhorar a segurança pública do Estado de São Paulo, que tendo, na minha avaliação, a melhor polícia militar, a melhor polícia científica, a melhor polícia penal, a melhor polícia civil, um dos melhores ministérios públicos, teria a capacidade de ter uma segurança muito melhor e muito superior a outros estados. E, infelizmente, mesmo que a gente viva uma situação de insegurança no Brasil todo, no estado de São Paulo ele poderia estar melhor em relação a outros.